Olá! Começamos um mês, né? O quarto mês do ano, já estamos, bem dizer, quase na metade desse ano. Daqui a pouco é Natal, Ano Novo e tudo mais. Muito bem. Quando a gente fala de bem-estar, bem-estar não é só se sentir, né? Ah, eu estou em bem-estar. Tem todo um contexto para que esse bem-estar seja realmente verdadeiro. E eu venho falando, né, todo mês um pouquinho, o que você pode mudar nos seus hábitos que possa te ajudar a viver bem. Falei do mar, falei das caminhadas, falei de exercícios e também não dá para não falar da alimentação. Então vamos falar um pouquinho o que é importante a gente ampliar na nossa comida, tá bom? Então vamos comer frutas e vegetais da estação, e isso também é muito importante, não é só comer mais frutas e vegetais, é também priorizar as frutas e vegetais que estão naquele período, porque aquele período, essas frutas e esses vegetais, esses alimentos, eles estarão com muito mais nutrientes, muito mais saborosos, muito mais gostosos de se comer. Primeira coisa, né, é entender o seguinte: eles são mais nutritivos, né, com sabor muito mais intenso, leva também menos agrotóxico, porque como ele está na sua estação, ele não precisa estar sendo cuidado o tempo todo para evitar bicho, para poder amadurecer mais rápido, para um monte de coisa, entendeu? Então ele vai receber muito menos agrotóxico. E ainda sai mais em conta para o seu bolso. Por quê? Com menos intervenção química, menos intervenção de produtos para poder agilizar a maturação desse alimento, para evitar que ele seja perdido durante o período, né, de maturação, ele vai sair muito mais em conta, porque a pessoa que está produzindo não vai ter esse gasto para incluir na venda desse produto, certo? Para que a gente possa, né, mudar alguns hábitos alimentares, eu vou dar algumas dicas. Veja só. Vamos falar da saúde turbinada. Tá? Algumas frutas e hortaliças, como morango, tomate, eles se adaptam melhor às determinadas épocas do ano, em que tem mais facilidade de se desenvolver, pois eles vão absorver mais nutrientes do solo, isso é muito positivo para nós que vamos nos alimentar deles, né? E esse processo aumenta a quantidade de vitaminas e minerais que elas levarão para o nosso prato, então deixando a refeição muito mais nutritiva. Então, a importância, né, da gente se alimentar com os alimentos da estação também é para isso. Não é só porque está mais fácil, ela está mais acessível, ela também está muito melhor em nutrientes para o nosso corpo absorver. Outra situação que também é importante, porque é lógico, a gente vai se alimentar, a gente quer se alimentar com coisas saborosas, com coisas que nos satisfaz. Então, é interessante a gente perceber que os alimentos da estação, ela tem muito mais sabor. Veja só, quando compra vegetais e frutas da época, você recebe a opção muito mais gostosa e aromática, né? Ela tem aquele cheirinho muito mais forte do que uma fruta fora da estação. O alimento da estação, eles tiveram seu ciclo respeitado e ficaram maduros naturalmente. Isso é muito positivo. Ele não precisou de produtos químicos para alcançar a maturidade. E isso é muito bom para nós que vamos nos alimentar desse alimento. A gente já está comendo muita química, muito
processados, imagina, até a própria fruta, né, que vem da própria natureza, os legumes que vem da própria natureza, né, os vegetais que vem da própria natureza, a gente também tem que comer produto químico, tá demais, né? Vamos lá. Uma manga vai ser muito mais suculenta no verão, por exemplo. Por quê? Porque é a estação dela. Então ela tá muito mais saborosa, tá muito mais doce, tá muito mais suculenta, né? É uma delícia comer manga no verão. E não é raro comprar uma fruta linda e depois se surpreender com a falta do sabor. Você pega a mesma manga que tava linda e maravilhosa ali, né? Em pleno janeiro e tal. Daí você chega no inverno e a manga, nossa, olha que manga linda, que saudade daquele sabor que eu comi no verão, né? Você vai comer e você fala, meu Deus, coitada da manga, o que aconteceu com ela? Ela ficou com um sabor meio estranho, né? Tá meio aguada, tá meio difícil, né, de descer. Ela não tá naquele sabor que a gente tava sentindo, né, antes. Por quê? Porque ela foi amadurecida de forma forçada, né? E ela não teve, como fala, todos os nutrientes, né? O aroma que ela iria ter se ela tivesse amadurecido naturalmente. A gente precisa, né, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, mas na atual realidade que estamos vivendo, também precisamos cuidar do nosso bolso. Não é só cuidar, né, daqui e daí a gente não ter dinheiro nem para comer direito. E é claro, por que não cuidar do nosso bolso se alimentando de forma saudável? Porque a natureza nos traz essa alimentação saudável se a gente não ficar exagerando em coisas que não tem nessa época. Veja só, para produzirem vegetais com qualidade fora de época, os agricultores precisam estimular de maneira artificial. Então, eu tenho que, um alimento que não é dessa época, eu tenho que estimular esse alimento a nascer nessa época. Imagina quanto gasto esse agricultor tem que ter para poder ter esse alimento. Então, onde ele vai colocar? Na venda desse produto. Quem vai pagar? Você. Então, veja só. Com isso, acabam usando produtos químicos, o que torna o processo do cultivo muito mais caro. Como produzir na época da safra não exige tanta interferência, é esperado que o preço final seja menor. Então, quanto menos interferência do agricultor aquele alimento tiver, mais barato ele vai sair para você. E é claro, né? Nós não estamos aqui para ficar jogando dinheiro fora também. Isso também pode se tornar um hábito, né? De saber gastar o seu dinheiro. Não dá para, eu vou comer, posso gastar de qualquer jeito. Não. Por que gastar de qualquer jeito? O dinheiro não é seu? O dinheiro gosta de ser respeitado também. A saúde também precisa ser respeitada, né? O seu corpo precisa ser respeitado, a sua mente precisa ser respeitada. Então, tudo isso é um conjunto que você precisa aprender a lidar. O bem-estar, ela não vem só de um lado, ela vem de um contexto completo. Eu vou dar 3 dicas para que a gente possa ter esse prato colorido e, ao mesmo tempo, ter um prato colorido com muito nutriente. E com muito nutriente, isso quer dizer que é com alimentos da nossa estação, com menos agrotóxico, com menos envolvimento, né, de produtos químicos nesse alimento. E quanto menos processados a gente comer, melhor será. Vamos lá? Primeiro, para saber quais são as frutas e os legumes da estação, pergunte ao feirante ou pesquise na internet. Em geral, são alimentos em maior oferta e com melhor preço. Segundo, incentive os produtores locais. Sempre que puder, prefira levar para casa os alimentos orgânicos e produzidos pelas pequenas cooperativas, perto da sua casa. Inclusive, eu tenho uma cooperativa que eu sempre faço a compra deles. Eu vou deixar o link deles aqui. Quem quiser e é de Curitiba, pode comprar deles. É muito bom. E é alimentos da época, é um preço justo e é orgânico. 3. Fique atento ao preparo de cada vegetal.
o tempo de armazenamento e a temperatura de cocção. Por exemplo, eles interferem na perda ou não do nutriente. Então, eu preciso saber o tempo que ele pode ficar guardado, o tempo que ele pode ficar a ser cozido, o tempo que ele pode ser congelado, porque tudo isso vai interferir, né, nos nutrientes que você vai absorver. Ok? Então eu deixo aí esse recadinho de bem-estar deste mês e, é claro, tudo que eu já falei é importante que a gente mantenha. E é claro que a gente vai estar constantemente melhorando, vão melhorar os nossos hábitos dentro da nossa mente, do nosso corpo, do nosso bolso, porque tudo é um conjunto para nós sermos o que somos, seres humanos. Um grande beijo e até a próxima semana. Gostou? Curta o meu vídeo, compartilhe. Tem gente que precisa, né, saber um pouquinho sobre isso. Quem sabe até começa a mudar um pouquinho só de hábito, né? Nem que seja uma caminhada de casa até a padaria para comprar o pão e não mais pegar o carro, já ajuda bastante, ok? E gostou? Se inscreve no meu canal. Até mais e até a próxima semana.